Fala, people! Sou Dander Freitas, fotógrafo de arquitetura, e hoje aqui a gente está começando um novo quadro no canal, que é Cinema e Arquitetura. Eu convidei meu amigo, Thiago Berenger, para poder falar um pouco sobre cinema. Ele tem um perfil no Insta, né, que chama Quarta Parede, justamente para falar sobre crítica de cinema. Ele é um cara que gosta muito de cinema, tem feito alguns cursos, tem falado bastante sobre vários filmes, e eu vou chamar ele aqui agora para a gente poder conversar sobre dois filmes que a gente selecionou, que é O Som ao Redor e A Febre do Rato. São dois filmes brasileiros. E aí, Ti, beleza, velho? E aí, Mi, tudo bom? Prazer estar aqui, obrigadão pelo convite. Privilégio aí bater esse papo com você. E sempre vamos estar por aqui agora, né, comentando um pouquinho sobre filmes que tenham essa relação aí com a arquitetura. Mas assim, para a gente começar falando um pouquinho dos filmes, né, dando um contexto geral para a galera que de repente não assistiu. Os filmes que a gente está discutindo, galera, os dois são disponíveis aí na Netflix. São O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, e A Febre do Rato, do Cláudio Assis. São dois diretores pernambucanos, muito importantes no nosso cinema nacional, né? Atual, assim, do cinema contemporâneo. São dois dos maiores diretores que a gente tem. O Kleber, inclusive, fez o Bacurau, né, que ficou muito famoso nos últimos anos, junto com o Juliano Dornelles. Esse O Som ao Redor é o primeiro longa-metragem da carreira dele. Inclusive, o Bacurau vai ter que entrar aqui na nossa programação também. Eu acho muito legal, assim, eu acho que tem várias relações interessantes ali, a cidade do interior, né, como é que funciona essa dinâmica, é bem interessante também. Eu acho que todos os filmes do Kleber, eles passam de alguma forma por essa questão urbana, né, a gente estava comentando agora há pouco, como ele constrói os filmes em cima desses conflitos e dessa relação entre as classes dentro de um contexto ali urbano, no caso do Bacurau, um contexto rural, né, uma cidade pequena, uma cidade do interior, mas ainda assim com bastante relação com o ambiente, né? Acho que o Kleber, ele é um diretor para o qual o espaço é muito importante, o espaço onde as pessoas estão inseridas e como esse espaço conta muito sobre essas relações sociais, essas relações de classe entre elas. E o Som ao Redor é um filme inteiro sobre isso, né? Sobre como a cidade, como ela se configura hoje, né? Como a gente conhece os bairros nobres, essa divisão entre centro e periferia, como isso gera desigualdades e como isso se manifesta nas próprias construções, né, nos próprios prédios. A gente estava comentando essa relação das paredes, dos muros altos que os prédios têm, para dividir, né, para separar as pessoas que moram ali dentro daqueles prédios daquela realidade de fora. E como no filme, essa sensação de insegurança ela é muito latente, né? O filme é sobre isso, sobre as pessoas não se sentirem seguras, mesmo dentro das suas fortalezas, dos seus castelos ali, das suas clausuras. E é isso, né? O filme vai falar sobre essa sensação, né? Tipo, e é muito louco, porque, tipo assim, quanto mais as pessoas parecem que querem se proteger, entre elas se sentiriam seguras, né? Porque tem o condomínio e os prédios altos. Ao mesmo tempo, parece no filme que elas se sentem mais inseguras. E aí, no filme, alguns guardas noturnos, né, que estão justamente oferecendo o serviço para poder de segurança para aquela rua, porque é uma rua insegura. E aí, quando você vai ver, é uma rua que só tem condomínio de prédios, só tem uma casa, né, no condomínio todo e na rua toda. E essa casa, inclusive, é um pouco assim desprotegida, não tem muro alto, não tem muita cerca, não tem nada, muita coisa. Essa pessoa, o dono dessa casa, é o cara que menos se sente inseguro na rua, né? É engraçado isso. A pessoa que tem menos segurança é a pessoa que menos se sente segura. Enquanto que os dos prédios, além dos condomínios, muitas vezes tem grades e são clausurados. Parece que quanto mais se tenta proteger, mais se sente inseguro. É uma loucura isso, né? É interessante que essa rua toda onde se passa o filme, ela pertence a uma família, né? Ou pertencia. No passado, uma família, a gente percebe ali uma relação com uma herança colonial, né? O avô, que é dono de um engenho, que fica
né, na cidade ali, e ele era proprietário de todos os ambientes, os terrenos, né? E ele ainda tem vários apartamentos na rua, a família toda mora nesses apartamentos, cada um em um prédio, e a maioria dos personagens fazem parte dessa família. O João, que seria o protagonista do filme, né? Se é que tem o protagonista, esse filme ele é um pouco confuso em relação a isso, né? Ele brinca um pouquinho com esse protagonismo dividido, ali são vários personagens, não tem muito uma trama central, você observa acontecimentos paralelos dentro daquela rua, mas o fio condutor do filme é essa família central, a família do João e do seu Francisco, que é o avô do João, que seria o dono desse ambiente todo. E como essa herança colonial ela ainda é importante, ela ainda significa alguma coisa nos dias de hoje, como esse espaço urbano no qual a gente vive hoje ainda reproduz essa lógica do engenho ali, dessa separação entre a sede do engenho e a senzala, né? Como eles se sentem ainda esses senhores de engenho da cidade, como por conta dessa herança, por conta do que eles trazem ali de um passado escravocrata, né? Tanto é isso que, tipo, o filme começa com ele mostrando cenas do engenho antigo, né? E quando ele para de mostrar essas fotos do engenho antigo e as relações dos brancos, dos escravos, né, dos negros, ele vai mostrar uma cena de dois meninos brincando no condomínio, né, na garagem do condomínio, e que desemboca numa quadra que é o único lugar de suspiro que tem, né, naquele espaço, que é onde todo... Aí tem um aglomerado de crianças, assim, e aí os únicos pretos presentes nessa cena são as empregadas, as babás, né? E aí parece que toda a experiência daquelas crianças acontece naquele condomínio, porque ao mesmo tempo que mostra os meninos brincando ali, mostra um casal de adolescentes se beijando, né? A gente estava falando também sobre como essa relação se manifesta na altura das construções, na altura dos prédios, né? O seu Francisco, que seria o dono de tudo, ele está ali numa cobertura, num prédio mais luxuoso, e a gente tem uma outra família que mora ali num condomínio mais baixo, né, um conjunto habitacional, assim, próximo, e como essa relação ela funciona, e mesmo essa família que teria um status social um pouco mais abaixo ali, mais humilde, uma família que também menospreza as outras pessoas, a mãe da família lá trata mal o guardador de carro, trata mal as próprias crianças que estão brincando ali na rua, né? Porque o fato dela ter um prédio, dela ter um apartamento naquela rua, ainda é um sinônimo de um status social, né? Que ela acha que dá para ela o direito de reproduzir a opressão que ela própria sofre. Porque ela é uma pessoa que vive muito enclausurada mesmo. O apartamento dela parece uma fortaleza, assim, no mau sentido, né? É um apartamento totalmente rústico, se a gente pode dizer assim, né? Se me corrija se eu estiver falando alguma besteira, algum termo que não tem muito a ver. E cercado por grades, tem grade na janela, grade na porta. Enfim, ela fica se escondendo meio que ali no apartamento em função da família, né? Ela é uma dona de casa, e ela tem uma relação interessante com os móveis da casa, com os eletrodomésticos da casa, porque todos os momentos em que ela faz alguma coisa para ela, né, que ela vai sentir prazer de alguma forma, ela esconde isso atrás dos eletrodomésticos da casa, né? Então, eu acho massa, assim, como o filme trabalha essa repressão também da mulher ali, nesse contexto. Em outro contexto também, o João, ele tem uma empregada doméstica de muitos anos, né? Que parece que cuidou dele desde criança, que está se aposentando, e ele não acha legal o fato dela estar se aposentando. E como funciona essa relação também entre ele e a empregada, que é quase da família, né? Aquela relação que a gente vê muito sendo reproduzida até hoje. Ela é quase da família, mas não passa da cozinha, né, da área de serviço. E ele trata a própria família dela de uma forma estranha, né? O filho dela que está trabalhando no mercado e que fala que ele pega o turno da madrugada no mercado, aí o João vai falar,
porque eu também, quando morava na Alemanha, eu trabalhava num bar de madrugada, muito cansativo mesmo, como se essas duas situações fossem a mesma coisa. Então, essa falta de percepção, de visão de mundo, né, de enxergar o mundo dessa classe mais dominante que se tranca, se enclausura nesses prédios ali, como a gente já falou, com os muros altos, e acaba não enxergando, não conseguindo enxergar o que está em volta deles, a realidade das outras pessoas que não vivem dentro desse mesmo contexto. E aí você vai percebendo que também essas relações assim de tipo assim invisibilidade urbana mesmo, e que também é representado na arquitetura, né? Se discute muito isso, que esses muros fechados, essas grades são a representação máxima disso, dessa invisibilidade do que está dali para fora, né? Tipo assim, foda-se o que tá fora do meu terreno, desde que eu esteja atrás do muro ou da grade, né? E aí, só que justamente essas invisibilidades e esse foda-se a cidade que vai gerando também muitas das violências. Inclusive, essa mesma personagem, ela vê uma pessoa passando pelos telhados, né, um menino passando pelos telhados para invadir uma casa, ela, tipo assim, simplesmente ignora, como se ela não estivesse vendo, ou como se ela não ligasse. Né, tipo assim, não é na minha casa, então tudo bem. Tipo assim, ela não tem reação. É interessante como também a gente fala de insegurança. Esse filme fala muito dessa insegurança que as pessoas têm, e a gente percebe que em boa parte do filme, essa insegurança ela não se manifesta concretamente, né? Não tem de fato alguma coisa ali que gera essa insegurança. O personagem que arromba carros ali na rua e que rouba os sons dos carros, e que é o grande motivo de os moradores se sentirem inseguros e precisarem contratar essa empresa de segurança particular, é o próprio membro da família rica. É um menino lá revoltado que faz isso para aparecer, meio que para chamar atenção, né? E, na verdade, ele não precisa roubar. A insegurança daquela comunidade ali, ela não é fruto da desigualdade social. Ela é fruto do próprio tédio dessa classe dominante, dessa classe rica, né, que precisa se afirmar dessa forma ali. E as pessoas pobres, elas não são desonestas, né? Elas não são violentas, elas não fazem nada. Os guardadores de carro, as próprias domésticas que trabalham ali e tal, a gente não vê nenhuma violência vindo dessas pessoas que são as pessoas que geram, em tese, essa insegurança para essa galera que acha que invisibiliza mesmo, né? Que não olha ao redor, que não olha a própria relação da sociedade ali com a cidade. Bom, tem o protagonista, o João, ele, que é membro dessa família, ele é corretor de imóveis e ele vende os apartamentos do avô, né? Os apartamentos, né, muito provavelmente frutos ali dos acordos das construtoras, né, que compram o terreno, constroem um prédio e dá ali alguns lotes, alguns apartamentos para o dono do terreno como uma parte do pagamento. Tem um nome isso, né? Eu não lembro o nome. Pronto, incorporação, exatamente. Ele vive de vender esses apartamentos que acabam gerando nessas negociações. Então ele vive dessa herança ainda colonial. Como essa herança colonial, ela ainda conta as histórias da própria cidade e das coisas que a gente vive hoje, né? Essa meritocracia do meu pai, né? A meritocracia do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, que infelizmente ainda é uma coisa que a gente ouve muito, né? A gente vive nessa sociedade que fala muito de meritocracia, mas como é que tem meritocracia tendo uma herança dessa ainda muito viva dentro dos contextos sociais, né? Como é que esse cara, que é o João, protagonista do filme, que vive de vender os apartamentos do avô, qual é o mérito dele, né? O que foi que ele conquistou? Não conquistou nada. Ele simplesmente é rico porque o avô dele é rico, porque o bisavô era dono de engenho, com toda certeza, porque alguém lá atrás na família dele recebeu a capitania hereditária e pronto. E até hoje eles usufruem desse privilégio, né? Essas pessoas usufruem desse privilégio. E aí o filme faz essa relação com o próprio engenho muito forte.
o engenho está presente ainda, ele ainda é uma propriedade da família e eles visitam ali nos finais de semana esse engenho. E o avô, o Francisco, ainda se comporta como esse senhor de engenho. Inclusive tem uma cena muito bonita, e talvez seja a cena mais representativa assim, desse filme, né? Tá nos cartazes e que rodou muito na época que ele foi lançado, que é uma cena em que o João está se banhando numa cachoeira e, assim, por um momento essa cachoeira vira sangue, né? Aquela água que está caindo sobre ele vira sangue, porque essa relação ela é construída pela violência, né? Pelo sangue das pessoas escravizadas, pelo sangue dos indígenas, né? E tudo isso, todas as conquistas, né? Todo esse mérito que essas pessoas tiveram e que carregam até hoje, são baseadas na exploração de outras pessoas. E também é aí que eu acho que mora o contraponto, né, com o outro filme que a gente vai falar hoje, que é A Febre do Rato, né? Tem muitas outras coisas que a gente poderia falar sobre o Som ao Redor, mas já trazendo A Febre do Rato para a gente fazer essa comparação, A Febre do Rato ele vai falar justamente, ele vai dar uma visão justamente de uma outra parte da sociedade, né? Uma parte da sociedade excluída, né? O filme ele já diferente do outro, ele começa no centro de Recife, né? Pelos rios, né? E aí ele vai passando pela cidade, no rio, até chegar, né, no mangue e nas palafitas que ali existem, né? E aí essa história é contada a partir da ótica de quem vive naquelas palafitas. É muito interessante para a gente contextualizar essa diferença entre a abordagem de um filme e a abordagem do outro filme. A gente pode puxar um paralelo aí com a literatura, com o próprio cinema também, né, que parte dessas mesmas escolas ali, e desses mesmos conceitos de realismo, né, de realismo e naturalismo. O Som ao Redor seria um filme realista, um filme que se passa no cotidiano, na vida das pessoas, mas ainda tem essa abordagem mais limpinha, né, mais formal, assim, menos afetada, enquanto A Febre do Rato é um filme essencialmente naturalista, é um filme que mostra essa condição humana como uma condição animalesca, como esse ser humano instintivo, né, essas necessidades mais básicas do ser humano, e, ao mesmo tempo, não por acaso, se passa dentro de um contexto bem mais pobre ali, né, bem mais periférico, principalmente. São pessoas que moram na periferia de Recife versus pessoas que moram no centro ou nos bairros mais nobres, ali em Boa Viagem, né? Para quem conhece Recife vai saber se localizar. E aí A Febre do Rato, a gente tem um personagem principal que é o Zizo, que é um cara que ele, diferentemente, né, diametralmente oposto, assim, aos outros personagens que se enclausuram dentro dos seus prédios, dentro dos seus castelos. O Zizo, ele é uma pessoa que tem a cidade como seu quintal, né? Então ele passeia pelos espaços urbanos, por todos os espaços, ele picha a parede, enfim, ele ressignifica esses espaços urbanos, fazendo intervenções artísticas também, declamando poesia no meio da rua, fazendo movimento social. Então ele é a pessoa que tem a cidade como extensão da casa dele, quase como quintal de casa. Ele vive na cidade, né? Ele não se esconde da cidade, como os outros personagens lá do Som ao Redor faziam. Essa relação é muito engraçada, tipo, em tese as pessoas mais precárias mesmo, né, assim, mais pobres, mais humildes, elas têm uma sensação de liberdade muito maior do que aquelas que são consideradas de uma classe elitizada, né? E tipo, quanto que o mundo da elite ali do Som ao Redor passa dentro dos condomínios, ou a vida das pessoas, a Febre do Rato, é a cidade, né? A cidade faz parte deles, né? E aí, tipo, você vai ver cenas que o pessoal tá jogando bola numa fábrica abandonada, grafita, como você falou, faz manifestação, sai no carro falando, e tem uma cena, diálogo, né? Na verdade, monólogo do poeta, que ele tá com o microfone em cima do carro, né? Fazendo os manifestos dele, e aí ele pergunta assim, vocês que estão aí em cima do edifício, sabem que cheiro tem essa cidade, sabem que gosto tem essa cidade, né? E
isso para mim é muito interpretativo e dialoga muito com essa questão do som ao redor, porque justamente, né, você acaba não. Essas pessoas que estão enclausuradas nas suas fortalezas, nas suas casas de engenhos contemporâneas, né, muitas vezes realmente, quando saem de casa, saem com o vidro fechado, do carro fechado. Estaciona no estacionamento do restaurante, do shopping, do não sei o quê. Não estaciona na rua, não anda de ônibus, não anda a pé. Que cidade é essa, né? Que as pessoas. Será que essas pessoas conhecem as cidades que moram? Será que elas moram em cidades? Essa é uma grande reflexão, assim, que eu acho que está na junção dos dois filmes, né? É muito bonito isso. Como a cidade ela faz parte do dia a dia, né? Sem querer romantizar também, porque é uma relação imposta, né? Não é uma escolha, não é uma relação positiva nesse sentido, porque é o espaço ao qual eles estão relegados mesmo, é o espaço que ninguém quer, né? É o espaço que a sociedade não quer e que coloca ele nesses espaços, coloca essas pessoas marginalizadas nesses espaços, justamente para que elas não participem da vida, não incomodem, né? Não sejam incômodos ali na vida dessas pessoas mais privilegiadas. E como a polícia na Febre do Rato aparece como esse aparelho desse sistema, né, excludente, aparelho repressor ali dessa liberdade dessas pessoas. Enquanto você está naquele seu espaço lá, realidade, você pode fazer o que você quiser, você pode ser quiser, mas 90% é tipo isso, 90% ficar fazendo essas maluquices. Exatamente. Enquanto eles estão lá na periferia, na favela lá que eles vivem, né, tá tudo bem, eles fazem tudo o que querem, né, eles têm uma liberdade muito, muito acentuada, que se manifesta dessa forma meio até animalesca, né, tem uma relação ali com o sexo muito forte, uma relação com a escatologia até em determinados momentos, mas dentro do centro da cidade, eles são reprimidos por essa polícia que não deixa que eles vivam, né, da forma que eles querem, não deixa que eles sejam livres, justamente para não escandalizar essa sociedade mais privilegiada, né, essas pessoas que não querem ver, justamente aquelas pessoas que não querem ver e que se trancam dentro dos prédios, elas não querem ter um carro de som ali passando pela rua delas, fazendo um movimento social, falando de desigualdade, elas não querem assumir que essa desigualdade existe, porque se elas assumirem que essa desigualdade existe, elas precisariam olhar e elas precisariam abrir mão dos seus privilégios. E é muito o que a gente vê dentro da nossa sociedade, é um retrato. Esses dois filmes eles se complementam porque eles funcionam como um panorama mesmo de como as relações urbanas elas funcionam, de como a gente ainda vive nesse sistema que ele perdura há anos e anos e não muda. O Brasil é um país colonial ainda, essencialmente colonial. A gente tem as mesmas pessoas mandando e as mesmas pessoas relegadas ali, marginalizadas, né, ainda sem oportunidade de ascensão social, realmente estruturais, né? Obviamente existem casos, mas não é uma coisa estrutural, a gente não tem oportunidades, por isso que meritocracia, a gente não pode falar nisso no Brasil, porque esses dois filmes mostram por quê. Mais uma vez, obrigado por participar, por aceitar, né, esse convite. E, pessoal, a gente vai ser uma série, assim, que a gente vai fazer a gente tem a intenção de fazer vários comentários sobre filmes, né, ligados à arquitetura, que a gente entende que a arquitetura, de alguma forma, tem uma presença significativa no filme, mesmo direto ou indiretamente, né? A gente já tem aí uma lista um pouco grande, e sempre vai buscar, né, falar onde você pode assistir, e, obviamente, buscar também filmes com mais acessibilidade, que você possa encontrar mais fácil, mas também não vamos nos prender apenas aos streams, né? Mas sempre buscar os filmes bons. E que te gosta, né? Porque ele só fala de filme que ele gosta. Cara, porque eu tenho uma dificuldade grande de falar mal de filme, assim, eu não gosto. Assim, não é que eu não gosto, eu falo. Hoje que a gente está gravando, eu não sei quando o filme vai sair, mas recentemente lá no meu perfil, escrevi sobre um filme que eu não gostei, eu escrevo também. Mas eu tenho uma tendência maior a falar daquilo que eu gosto, porque é aquilo que eu indico para as pessoas. Eu não vou indicar para as pessoas um filme que eu não gostei. Hoje você tomou uma bronca aí de sua namorada, que eu tô ligado que são dois, né, que você falou que... verdade. Eu só vou querer assistir aquilo que eu... Assistir o filme que você já gosta de assistir.
Pois é, tô tomando bronca aí, mas enfim. Quem quiser acompanhar meu trabalho também, fazendo meu jabá, eu tô lá no Instagram, no @quartaparedecinema, @quartaparede.cinema. Lá eu produzo conteúdo diariamente sobre cinema, mas eu também escrevo para um site chamado cinemacomcritica.com.br. Lá eu posto textos mais longos, né, mais completos, porque no Instagram não cabe, a plataforma não deixa, né, tem uma limitação de caracteres, então eu escrevo para esse site textos mais longos, e também estou aí nas redes sociais, né, no Twitter, @Thiago Beranger, lá também eu falo bastante de cinema, né, praticamente só falo de cinema e de futebol, porque eu sou torcedor do Vitória, né, sou um sofredor aí atualmente. Mas é isso. Beleza. O link tá aqui, tá, gente? A gente botou o arroba da Quarta Parede aqui embaixo de ti também, mas também na descrição do vídeo aqui vai estar o link dele, tá? Pode acessar, que realmente é um conteúdo bem bacana. E aguardem o próximo filme, o próximo vídeo, que vai ser mês que vem, que a gente vai trazer aí um filme bem legal pra gente estar falando. Valeu? Obrigado, Ti. Abraço, velho. Valeu. Valeu, Danda. Até a próxima.